Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Hoje, nosso tema principal é o das autoridades que estão viajando o Brasil e o mundo nas asas da FAB, a Força Aérea Brasileira. Questão do avião da Força Aérea. Inadmissível o que aconteceu. Os voos em aviões da FAB, volta e meia, entram na pauta da política nacional. Em vários casos, nos últimos governos, inclusive, a utilização das aeronaves da Força Aérea Brasileira por autoridades e às vezes até amigos, parentes, acaba sendo questionada. Mais recentemente, teve todo esse caso envolvendo o então número 2 do Ministério da Casa Civil, o Vicente Santini, pego em um voo da FAB para a Índia e, por causa disso, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas não é só isso não. Autoridades do Legislativo e do Judiciário também tiveram uma boa cota de uso dos aviões oficiais ao longo dos últimos períodos. Esse é o tema agora aqui no 15 Minutos e para falar sobre ele eu convidei o fiscal dos políticos, o blogueiro aqui da Gazeta do Povo, Lúcio Vaz. O Lúcio, primeiro, sempre importante reforçar, quem pode legalmente usar esses aviões da FAB, hein? Bom, em primeiro lugar, o presidente da República, evidentemente, pode, inclusive esses dados são fechados, são sigilosos, assim como os dados do vice-presidente, eles têm direito a avião. O Bolsonaro, um avião maior, e o vice-presidente anda num Legacy. E também os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os ministros de Estado podem utilizar. Só que desde 2015 eles estão tendo uma limitação que eles não podem mais usar o jatinho para ir para casa nos finais de semana. Antes era possível isso. Agora eles só podem usar a serviço, em eventos oficiais ou eventualmente num caso de um atendimento de saúde, uma emergência. Bom, o levantamento que você fez, um deles, sobre esse assunto, aponta que o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, usou voos aí para diferentes destinos. Teve até ida para um resort no interior do Paraná, Lúcio? Realmente, o Toffoli ele fez no ano passado 95 viagens utilizando jatinhos da FAB. Num desses, ele pegou um jatinho aqui e foi primeiro para Ourinhos, distante uns 1.000 quilômetros. Lá de Ourinhos, ele seguiu para a cidade de Ribeirão Claro, onde ele foi participar de uma solenidade lá de inauguração do Fórum Eleitoral Local, que é um município lá de 10 mil habitantes. Era o Fórum Luiz Toffoli, que na verdade, essa solenidade era uma homenagem ao pai do Toffoli, que é um cafeicultor de Marília. Não tem muita explicação essa homenagem. E, pois bem, saindo dali, isso foi no final de semana, o Toffoli foi para um resort paradisíaco na região, onde passou o fim de semana com familiares e acompanhado dos seguranças. Só voltou para Brasília na segunda-feira. Bom, Lúcio, além dos voos da FAB, tem as passagens também em voos comerciais. Há transparência nesses valores ou ela deixa a desejar? Como é que funciona essa divulgação? No caso, estamos falando aqui do Supremo, por exemplo, do ministro Dias Toffoli. Olha, no caso do ministro, ele divulga as viagens internacionais dele. Ele, inclusive, esteve em Roma, participando da canonização da irmã Dulce, e isso foi em outubro. Só a passagem dele para Roma custou R$35 mil, e ele recebeu ainda mais 14 mil em diárias. Ele teve também em Israel, em julho, nessa viagem, ele levou toda a cúpula do Supremo. Eles receberam um total de R$109 mil em diárias. Só o Toffoli levou R$20.700. Esses que nós estamos falando são os voos comerciais, no caso, né? Sim, são voos de carreira em classe executiva, evidentemente. Os voos da FAB não têm divulgação de quanto custa esses voos? Não tem, porque esse valor, segundo a FAB, eles não podem revelar porque revelaria qual equipamento e tal. Eu acho que isso, na verdade, é uma bobagem, uma desculpa. Até 2015 era divulgado esse valor. Esse decreto que a Dilma lançou em 2015, que proibiu o uso para casa no final de semana, fechou também essa informação. Não se sabe mais o custo de uma viagem dessas, Mas a gente pode saber o custo das passagens. No caso do Supremo, eles sempre divulgaram as passagens dos outros ministros também. Eles continuam divulgando, só que não mais como antes. A partir desse ano, eles estão divulgando só o custo total das passagens aéreas dos ministros durante o mês. E antigamente eles davam o trecho, davam o horário, davam o custo de cada passagem. E, segundo eles, por uma questão de segurança, novamente,
eles fecharam esse tipo de informação. Pois é. Bom, falamos aí do judiciário, mas você também fez levantamento dos presidentes das duas casas legislativas, aí Câmara e Senado, também voaram nas asas da FAB aí nos últimos tempos? Olha só, cara, o Toffoli viajou bastante, mas não é páreo para o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia fez 230 viagens no ano passado em jatinhos da FAB. Só 46 viagens foi para a residência dele no Rio de Janeiro, porque os ministros não podem, mas os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo podem viajar para casa se quiserem. Ele foi 46 vezes. Considerando os voos de volta, dá 92 viagens, né? Só para casa, esse? Só para casa. Ele viajou para 19 cidades do país, né? Ele concentrou as viagens dele para São Paulo. Ele fez 49 viagens para São Paulo. Nós consultamos o presidente, né? Ele respondeu, disse que, na verdade, ele foi muito demandado no ano passado, empresários principalmente, né? São Paulo, uma cidade que reúne o maior PIB do país, foi muito convidado para participar de palestras, né? De debates sobre a reforma da Previdência e outras reformas em andamento, né? Em discussão no Congresso. E o presidente Davi Alcolumbre do Senado? Sim, o presidente Davi Alcolumbre, ele viajou menos. Ele fez 53 voos com utilização dos jatinhos da FAB, sendo 20 para Macapá, né, que é o seu reduto eleitoral. Só que ele tem uma questão aqui à parte, que ele gastou muito com diárias com assessores. Teve voos que, segundo os registros da aeronáutica, chegam aí 25, 35 pessoas no voo, né? E às vezes não cabiam os servidores. Então, para se ter uma ideia, ele gastou mais R$171 mil com viagens para assessores, que acompanharam eles nessas viagens, iam em horários diferentes, até em dias diferentes. E além dessas passagens, esses voos todos dos assessores dele custaram R$600 mil no ano passado. Então teve lugar que eles foram assim com 10 assessores, com 8 assessores, para participar do evento que ele estava organizando, principalmente em Macapá. Pois é. Lúcio, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Os dois aviões já estão taxiando, se preparando para essa decolagem, para essa viagem longa até a China. E a previsão é que até o sábado essas duas aeronaves retornem com 34 pessoas, a maioria brasileiros que estão neste momento isolados na cidade de Wuhan. A repatriação dos brasileiros que estão em Wuhan, que é o epicentro, né, do surto de coronavírus na China, vai acontecer até sábado, agora dia 8. Pelo menos essa é a expectativa do governo federal. 2 aviões que foram cedidos pela Presidência da República decolaram nessa quarta-feira, dia 5, pouco depois do meio-dia. Presidente, o senhor se sentiu pressionado a mudar de posição em relação aos brasileiros que estão na China? O senhor disse inicialmente que talvez não seria oportuno arriscar a saúde da população. De buscar, primeira coisa. Não temos um avião, um cargueiro C-130 para buscar lá. E agora decidi. Eu tô sem avião para transporte aqui dentro, né? Mas eu vou no outro menor, sem problema nenhum. Mandamos 2 hoje, meio-dia. Sai 2 nossos para lá. E a estimativa é que entre 30 e 40 pessoas voltem para o Brasil. Está se trabalhando com um número, por enquanto, pelo menos de 34 pessoas, 34 brasileiros. Eles vão desembarcar diretamente na base aérea de Anápolis, em Goiás. A repórter Camila Abrão, da Editoria de República, aqui da Gazeta, é minha convidada mais uma vez aqui no 15 Minutos para explicar como é que vai ser esse processo todo. Camila, como é que vai ser essa quarentena na base, né? O governo chegou a estudar outras possibilidades, acabou escolhendo a base de Anápolis, né? Como é que é a estrutura nessa base ali em Goiás, que fica a cerca de 150 quilômetros de Brasília, hein? A base, eles escolheram a base por ser uma posição estratégica, ficar fácil a movimentação para o Hospital das Forças Armadas em Brasília, caso seja necessário. Ela fica a 5 quilômetros da cidade de Anápolis, mesmo fica numa região rural. É uma base grande, tem 1,6 mil hectares e tem 66 alojamentos divididos em 2 hotéis, que são 2 prédios de 2 andares, por onde passam militares em trânsito que vão prestar serviços ali na base. Aí uma parte desses quartos, desses alojamentos, vão ser separadas para quarentena. Cada pessoa vai ficar, vão ser quartos individuais, né? Cada um vai ficar num lugar separado e tudo por áreas, digamos assim. Como eles pode acontecer de desenvolver a doença durante o voo, a gente não sabe ainda como vai ser
o desenvolvimento de tudo isso, né? Então vai ter uma área que o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, citou como uma área branca, digamos assim, que são as pessoas que estão ali sem nenhum sintoma, uma área amarela que vai ganhar mais atenção, e caso passe para uma área de atenção vermelha, aí essa pessoa é transferida para o hospital. Hospital das Forças Armadas em Brasília e tudo mais. Isso deve ser caso, eventualmente, algum caso confirmado, coisa assim. Caso aconteça. Mas só para lembrar, só vai embarcar quem não estiver apresentando sintomas. Então, assim que o pessoal, a equipe dos militares, médicos, chegarem lá em Wuhan, eles vão fazer exames no pessoal, as autoridades chinesas também vão estar presentes, e só embarca quem não tiver nenhum tipo de sintoma. Isso foi dito já pelo ministro Onyx Lorenzoni, também da Casa Civil, e outras autoridades aí do governo. Lembrando que a viagem, como eu falei, né, começou nessa quarta-feira, só que só termina, né, vamos dizer assim, a chegada deles no sábado, né? É uma viagem... São várias escalas aí que os aviões, são dois aviões da presidência, né? E que vão fazer escala aqui mesmo no Brasil, depois tem Espanha, Polônia, uma cidade e outra na China, né? Antes de chegar até Wuhan. E esses aviões a gente sabe que eles vão fazer algumas paradas antes de chegar a Wuhan. A primeira parada vai ser em Fortaleza, aqui no Brasil. A segunda, Las Palmas, na Espanha. Depois Varsóvia, na Polônia. Depois vão parar na China, mas na cidade de Urumqi, que é mais a oeste. E depois, sim, vão seguir para Wuhan. Esse é o roteiro. E na volta, Wuhan, Urumqi, Varsóvia, Las Palmas, Fortaleza e Anápolis. Então, são 2 aviões cedidos pela presidência, aviões que o presidente não usa. Esses aviões, eles servem de apoio da comitiva presidencial. Isso. O Bolsonaro usa um Airbus, um modelo maior para as viagens dele. E antes, nessa terça, 2 jatos Legacy da Força Aérea Brasileira foram antes também, para caso seja necessário algum tipo de apoio, ali ter outra equipe também para ajudar. E mais tripulação também, mais né? Tripulação. E o pessoal chegando, inclusive o nosso pessoal da Força Aérea, mais de uma dezena de militares, né? Quando voltar, também vão passar o carnaval em quarentena. Então é responsabilidade, acima de tudo, trazendo esse pessoal de lá para cá. Bom, como a gente comentou também, os militares, né, que estão participando dessa operação, quando voltarem, ficarão ainda nessa quarentena junto com os brasileiros que estão voltando de lá. Tem um detalhe que a gente citou rapidamente aqui, que chamou a atenção também, Camila, que pode acontecer, né, claro, todo mundo que embarcar lá na China não tem nenhum sintoma. Mas e se eventualmente algum paciente apresentar sintomas nessa longa viagem de volta, né? O que vai ser feito? Tem até um planejamento para dentro do avião também, né? Eles vão ficar numa espécie de bolha. Não foi divulgado exatamente como vai ser, mas a gente imagina que seja um isolamento dentro do avião, que eles sejam colocados de uma forma mais separada, o equipamento seja... Isso se vier apresentar algum sintoma, né? Diferente, para não atingir os outros passageiros. Lembrando que são aviões, quando a gente pensa no avião, são aviões que cabem poucas pessoas. Assim, cerca de 30 passageiros nesses dois. Então, eles vão ter esse cuidado de não separar, porque, como a gente disse, é um avião pequeno, mas talvez nas vestimentas e tudo mais, para evitar o contágio das outras pessoas. Mas isso, repetindo, caso alguém venha apresentar sintomas durante a viagem. Isso. E, para fechar, mais do que importante lembrar sempre, não há casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. As autoridades de saúde, inclusive, nessa quarta-feira caiu um pouco o número de casos suspeitos, né? Os números variam, mas não há casos confirmados. Camila Abrão, obrigado, até a próxima. Até. Terminando aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção do Durval Ramos e da Jennifer Ribeiro, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. No episódio de hoje, durante a minha conversa com a Camila Abrão, você ouviu trechos de uma reportagem da Globo News. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!